A Secretaria da Receita Federal informou que o prazo de apresentação da Declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, começa agora, dia 2 de março, logo após o Carnaval, né? E se estende até o dia 30 de abril. Você tem dúvidas aí em relação ao imposto de renda? Quando? Quanto pode ser declarado? A gente vai conversar com o contador Manuel Júnior, que está aqui conosco. Bom dia, Manuel Júnior. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção para a gente falar desse assunto que chega essa parte do ano, o cidadão brasileiro lá vai de novo pagar imposto, né? É sempre essa luta, né, de todo brasileiro com a obrigação que ele tem com o fisco de fazer a sua declaração de ajuste anualmente. Você falou todo brasileiro, então eu pergunto, quem é que deve declarar? Bom, em linha de regra, quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 é obrigado a declarar um imposto de renda, né? Essa é a linha de isenção. Então, se o contribuinte auferiu no ano de 2019 rendimento igual ou superior a R$ 28.559,70, ele tem que baixar o seu programa e fazer a declaração de ajuste, tá certo? Além disso, contribuintes que tiveram rendimentos isentos, ou seja, aqueles que não geraram lucro, a partir de R$ 40 mil também tem que fazer a declaração. Contribuintes que têm imóveis também de no mínimo R$ 440 mil têm que fazer a declaração. Contribuintes que aplicaram em Bolsa de Valores têm que fazer a declaração. E estrangeiros que conseguiram a sua nacionalidade no ano de 2019, em qualquer período, ele também é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Até o estrangeiro que já se naturalizou brasileiro, Isso. Isso ele também é obrigado. É obrigado. Dentro das regras que o senhor citou. Justamente. R$ 28.559,70 no ano. No ano. E ele tem que fazer isso. Tem que fazer a declaração. Agora, essa questão da casa que o senhor disse, como é que é? O imóvel que tenha determinado área construída, como é que é isso? Não, o contribuinte, por exemplo, ele não tem renda, ele teve uma renda de 25 mil. Abaixo, né? Pela renda ele estaria isento. Sim. Mas se ele tem imóveis no seu nome, e esses imóveis têm um valor de 440 mil no mínimo, ele já é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, porque esse imóvel ele tem que constar na sua declaração, né? Então, se ele tem esse imóvel registrado, né, ele é proprietário, ele também tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Quais gastos abatem o imposto de renda? Bom, quais são as despesas dedutíveis que nós falamos, né? As despesas dedutíveis são com dependentes, você pode colocar quantos dependentes você tenha de forma legal, né? Pais, cônjuge, filhos, pais, avós, sogro, até sogro pode, agora tudo isso tem uma regra, né? Sogro e sogra podem também? Sim. Por exemplo, se você fizer a sua declaração conjunta com a sua esposa, você pode colocar o seu sogro como seu dependente. Não sabia disso. Só que aí tem regras, né? Ele tem que ter um rendimento inferior a R$ 22 mil e a sua esposa tem que ter rendimento tributável, tá certo? Pode sim, mas a regra ela tem essa especificidade, né? Que nós falamos sobre quem pode ser declarado, tá certo? Então as pessoas podem colocar o sogro, a sogra com algumas regras, né? Isso. E dependentes. Como dependentes, entendeu? Então dependentes são o seu cônjuge, os seus filhos até 21 anos ou até 24 se cursar faculdade ou ensino técnico, né? Os dois podem ser considerados. Irmãos, se ele for arrimo de família, se você tiver a guarda judicial. Menores que não sejam também irmãos, mas que você tenha a guarda judicial. Os seus pais, se tiver também rendimento inferior a R$ 22 mil, você pode estar colocando como seu dependente. Então, é uma gama de possibilidades, só que tem regras específicas para cada um. E se o sogro e a sogra também já fazem o imposto de renda deles? Nesse caso, eles não podem, eles não são dependentes porque eles têm rendimento tributável. Então, não entra nesse caso. Não entra nesse caso. Né? Por isso que a cada uma das especificidades você tem que ver as regras que a Receita Federal impõe. Mas existe uma gama de possibilidades, né? E isso, inclusive, é uma das formas de malha fina, né? Porque você acaba declarando, às vezes você declara o seu filho como seu dependente. Você pode declarar até 21 anos como dependente? Sim. E se seu filho trabalhar, você tem que declarar o rendimento dele. Porque às vezes você declara o seu filho como seu dependente, ele tem um rendimento tributável, a empresa que ele trabalha declarou, a Receita cruza esses dados
e da malha fina, porque ele tem que trazer esse rendimento para a sua declaração. A gente ouve muito nessa época do ano e quando o prazo está terminando também da declaração do imposto de renda, essas duas palavras que o senhor citou, malha fina. O que é a malha fina? A malha fina é quando a Receita ela encontra uma inconsistência na sua declaração de imposto de renda. Existem várias possibilidades de o contribuinte cair na malha fina, né? Diferença de declaração de valores tributáveis. Toda empresa, agora dia 28 de fevereiro, né, ela declara a DIF, que é a declaração de imposto retido na fonte. Ou seja, como é que a Receita cruza os dados? A empresa para a qual eu prestei o serviço ou para a qual eu trabalho, eu sou um empregado, ela declara para a Receita quanto me pagou. E eu vou declarar para a Receita quanto eu recebi. Esses dados têm que ser os mesmos. Se a minha empresa declara 100 mil, eu digo que foi 95, a Receita vai ver que tem uma inconsistência. Mas tem empresa que não declara ou não. Não existe isso. Olha, infelizmente, existe sim, Patrick. Empresas que não fazem a sua obrigação de declarar, né? E isso, inclusive, é uma das causas da sonegação fiscal, né? Porque a Receita, com todo o aparato tecnológico que tem, não pode ter um controle total sobre isso. Mas tem empresas que não declaram. Se ela não declara, o contribuinte também não vai forçar essa barra, né? Mas, em via de regra, toda empresa ela tem que declarar. Quando houver uma prestação de serviço... Eu lembro que no final do ano as empresas sérias, elas mandam já para o servidor, o funcionário, aliás, né? Toda aquela página ali com todas as informações. Que nós chamamos de comprovante de rendimento. E Exatamente tem que mandar isso. também para os prestadores de serviço, Sim. não só para os funcionários, né? Então, nós temos aí dependentes, é 2.275,08 por dependente. Nós temos despesa com instrução do declarante e também dos seus dependentes, né? Hoje a gente pode abater 3.561,20, né? Despesa com instrução, que é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior também. Entra creche? Ensino técnico, entra creche, entendeu? O que não entra? Curso preparatório para vestibular, curso preparatório para concurso, não entra curso de inglês, curso de dança, não, nada disso. O cara que vai fazer um curso ali de tiro ao alvo, não. Isso não entra. Material escolar não pode ser dedutível, tá certo? Eu pago uma taxa de alimentação do meu filho na escola também, não pode ser dedutível, é só despesa com instrução mesmo. Despesa? Tá com instrução. Com instrução. Isso. Bem, o senhor já disse quem está obrigado a declarar, quem está isento, né? Uhum. Mas e os trabalhadores rurais? Eles são obrigados? Sim, os trabalhadores rurais eles também entram nessa possibilidade de obrigatoriedade, ou seja, se o trabalhador rural ele teve uma renda bruta a partir de R$ 142.798,50, ele já é obrigado a declarar, tá certo? Porque aí é a regra diferenciada. Então, é R$ 142.798,50, é o valor da receita bruta desse trabalhador rural. Bem, contribuintes que investiram em bolsa de valores, mercados de capitais, etc., também têm que declarar. Também são obrigados a fazer essa declaração de imposto de renda. Esses aí não estão fora, não. Tem pessoas que dizem assim, olha, na minha família tem uma pessoa com doença crônica, eu ajudo e gasto muito, enfim. Quem tem doença crônica no Brasil, está isento ou tem que declarar? Está isento. Né? É uma das possibilidades de isenção. Agora, veja bem, ele é isento. Você só pode... É meu pai, ele tem que ser seu dependente, né? Está comprovadamente como seu dependente. Aí você pode também... Aquilo que você gasta, aliás, com ele, você vai colocar na sua declaração. Mas o rendimento desse contribuinte que tem comprovadamente esse atestado de doença crônica, né? Câncer, doenças autoimunes, é uma lista de doenças, ele está isento de pagar imposto de renda, né? Então ele vai declarar o imposto dele normal, é um campo diferenciado que ele vai colocar lá na sua declaração de imposto de renda, não vai mais ser rendimento tributável, mas rendimento isento e não tributável. Ele vai declarar para a Receita saber a movimentação dele, mas ele não vai pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos. Ainda há muita falta de informação ou desinformação mesmo dos brasileiros, porque tem pessoas que compram ali um medicamento, pegam a receita e tudo mais, guardam lá. A compra de medicamentos ajuda a abater o imposto de renda? Infelizmente, não, né? Comprar medicamento, e é um gasto excessivo, né?
não pode ser colocado como despesa dedutível, né? Mas muita gente gasta muito dinheiro com compra de medicamentos, principalmente idosos, né? Muito dinheiro, justamente. E não se abate. Não é um benefício ainda hoje na legislação brasileira você abater despesas com medicamentos, né? Você pode abater despesas médicas. Despesa médica é a única despesa, podemos dizer assim, Patrick, que não tem limite, né? Quanto o contribuinte gastar com despesa médica, ele pode abater no seu imposto de renda. Quais despesas médicas? Consultas médicas, exames laboratoriais, despesas com cirurgias, né? Inclusive, se ele fizer algum tipo de despesa de estética, se não for só por estética mesmo, mas tiver benefício à saúde, e o médico declarar isso, ele pode fazer essa declaração, né? Agora, muita gente também usa esse artifício, às vezes gasta 1.000, põe 1.500. Isso hoje não é mais viável porque a Receita cruza os dados. O médico vai informar para a Receita. Isso, o médico também vai fazer sua informação de quanto ele recebeu, né? Tem muita gente, pode parecer até uma pergunta sem sentido, mas tem muita gente que gasta muito dinheiro com o seu animal de estimação, o seu pet. E é muita grana. E aí não entra. Não entra, né? Hoje se gasta mais com pet do que com filho, em alguns casos. Mas também a legislação brasileira não cobre essa despesa, né? Não está no rol das despesas que são dedutíveis ao imposto de renda. Ou seja, aquilo que você gastar com o seu pet, você vai gastar por amor mesmo, mas você não vai ter nenhum benefício fiscal com essa despesa. Bem, para quem não declarar, perdeu todos os prazos, não atentou para o dia que era para fazer a declaração, em cima da hora até que é negócio de 23 horas, 59 minutos, e a pessoa diz que a Receita caiu o sinal, enfim, alega alguma coisa, mas perdeu o prazo. Quais as penalidades? Bom, perdeu o prazo, não tem o que fazer. Vai ter que, primeiro, a multa mínima hoje, né, estabelecida pela Receita Federal, é R$ 165,74. Por que é a multa mínima? Porque talvez é uma multa daquela pessoa que teria restituição. Mas se você tem um imposto a pagar, você pode, no máximo, pagar 20% desse imposto, né? Como multa também. Então, a mínima e a máxima. A máxima é 20% do imposto e o mínimo é R$ 165. Além disso, a inconveniência de cair na malha fina, porque se a outra empresa declarou, você já está na malha fina. Você pode também ter problemas de pendência do seu CPF, pendência de emissão de certidão e muitos outros bloqueios que a Receita faz. Então, o melhor é se organizar. O melhor é se organizar. Não deixar para a última hora, porque apesar de ser o aparato tecnológico está avançando a cada ano, mas muita gente vai deixando para o final do ano, né? Então, quanto mais rápido você fizer, se tiver restituição mais rápido, recebe também, né? Tirando as questões de lei, idosos, pessoas com deficiência, com necessidades especiais, essas vêm primeiro a restituição. Mas depois que passam essas, quem mandou primeiro entra na fila. Sim. Mas tem também a prioridade para os idosos. Idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Essas têm prioridade. Tem prioridade. A restituição demora? Depende da sua declaração. Se a sua declaração for uma declaração simples, você vai vir no segundo, terceiro lote já, né? Mas quanto mais você demora, mais vai demorar. Esse ano a gente tem uma diferença, porque agora já em maio começa a fazer a restituição, né? Já um mês depois do prazo final. Antes era só 15 de junho, em maio já começa a fazer a restituição. As pessoas que fizeram o seu imposto de renda, enviaram e depois perceberam que houve erro, o que devem fazer? Bom, se ela já percebeu esse erro e sabe que esse depois erro... que enviou? Isso, depois que enviou. Ela percebeu e sabe que vai incorrer em malha fina, ela imediatamente pode fazer uma declaração retificadora, né? Você pode retificar os dados da sua declaração de imposto de renda, tá certo? Isso, claro, depois que você envia, você vai usar o recibo anterior para fazer essa retificação. Então, isso não é um problema. E é melhor que ela faça do que esperar a Receita notificar ela por esse erro. Até isso vai demorar mais a restituição ou vai trazer mais problema, né? Ainda há pouco a gente estava conversando com o deputado estadual Serafim Corrêa, que é economista. Ele perguntava se eu lembrava de alguma obra do governo federal nos últimos 5 anos aqui no Amazonas, né? E eu busquei algo na memória, disse, não, eu lembro do CBA, disse, não, 5 anos, CBA é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que passou décadas aí sem ter a identidade, digamos. E ele falou, foi o prédio da Receita Federal. E, de fato, eu lembrei depois que ele falou, um prédio enorme ali no distrito, que parece um quartel-general de guerra. O senhor conhece lá? Sim, sim, sim. E aí eu pergunto, ninguém gosta de pagar imposto, né? O nome já está dizendo, é algo que foi imposto, assim, para você pagar.
Mas qual é a importância de todo cidadão brasileiro pagar os seus impostos e, no caso agora, do imposto de renda? A importância é que esse imposto ele é revertido em benefícios para o cidadão, né? Ou pelo menos deveria ser, né, Patrick? Nós pensamos dessa forma. Não tem como um país se manter sem que o contribuinte faça a sua parte. E o imposto de renda é um dos impostos que acabamos pagando, né? A gente paga imposto todo dia em qualquer compra que a gente faz. Mas aquele que é ligado à nossa renda, que é parte daquilo que eu ganhei, a minha forma de contribuição direta, a importância é justamente essa, né? Os municípios têm participação no imposto de renda, né? Os estados têm participação no imposto de renda. É claro, Ganham. Isso, eles bem Uma percentual. parte é levada aos municípios e ao Estado. Isso. Inclusive, no município, o imposto de renda que é gerado nele fica nele, né? Ou seja, se a prefeitura, uma empresa presta serviço para uma prefeitura, um profissional, e tem retenção de imposto de renda, ele já fica no município, ele nem vai para o governo federal. E no Estado? A mesma coisa, né? Fica o dinheiro aqui? Isso, daquilo que o próprio Estado gera a arrecadação. Agora, quando é o imposto de renda sobre tributação, até porque, assim, uma das coisas que a gente sempre também fala é que o imposto de renda é um tributo mensal, né? É um imposto mensal. A declaração que nós estamos fazendo ela é de ajuste, para ver se eu paguei mais ou se eu paguei menos. Quem pagou mais tem a restituir, quem pagou menos tem que complementar o seu imposto. Então, a declaração ela é de ajuste, mas o pagamento do imposto, ele é mensal. O funcionário já tem descontado na sua folha de pagamento, o profissional autônomo tem que pagar, recolher mensalmente, tem que fazer um cálculo, o site da Receita tem inclusive uma forma de você calcular o imposto de renda e você paga mensalmente, e na declaração você só ajusta, por isso que o nome é declaração de ajuste. Nós estamos conversando aqui com o contador Manuel Júnior, que está falando para a gente sobre a importância dos prazos da declaração do imposto de renda, que começa agora 2 de março e termina dia 30 de abril. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu quero citar aqui que uma das seguidoras do D24am.com, Luzia de Oliveira e Eduardo de Oliveira, escreveram aqui: o melhor contador do mundo. Mas olha, o melhor contador do mundo. O senhor deve ter resolvido o problema dele, legal, hein? Elogio desse aí. Eu agradeço o elogio. Ele está brincando, mas o contador, ele na realidade, ele organiza a vida fiscal da gente, né? E a gente está observando aqui, aliás, um abraço para a minha contadora, a Jeane Figueiredo. Obrigado. E ao senhor a gente agradece, espera contar com o senhor em outra oportunidade também. Estamos às ordens, eu que agradeço o convite e a possibilidade de contribuir com os amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã. Mas o senhor conhece a Luísa e o Eduardo? A Luzia e o Eduardo? Olha... De Oliveira? É irmã e cunhado, tinha que vir um elogio desse, né? Tá bom.